Seja muito bem-vinda ao meu primeiro vídeo do canal. Como você viu no título, eu vou contar sobre a minha transição de carreira para viver no mundo da arte. Gente, não repare esse headphone aqui, porque eu tô usando ele pro áudio ficar melhor. Mas pra gente começar, eu quero contextualizar pra você entender como eu cheguei até aqui. Eu sempre amei desenhar e essa minha vontade de continuar desenhando me acompanhou até a adolescência, até chegar a hora da faculdade. Quando chegou essa hora de fazer faculdade, eu queria muito que tivesse alguma coisa relacionada com quadrinhos, alguma coisa relacionada com desenho. Só que a faculdade que tem aqui na minha cidade não tem nada relacionado a isso. A única coisa que a gente acha que é alguma coisa relacionada a desenho, mas não é totalmente, é arquitetura. E aí, como sair da minha cidade para fazer uma outra faculdade não era uma opção, eu resolvi fazer arquitetura. Mas quando a gente entra na faculdade, a gente vê que não é muito do que a gente imaginava. Não tem muito essa coisa de desenho livre, igual uma outra faculdade que é mais voltado para isso teria. Mas saber desenhar e ter uma noção boa de desenho me ajudou muito a fazer o curso, e eu amei o curso. Eu sempre era a louca dos projetos, que fazia uns projetos doidos, sempre tentando colocar pra fora essa minha veia artística de ilustrações e tudo mais dentro do curso. Finalizei o curso, foi muito bom. A faculdade de arquitetura expandiu muito a minha mente, as minhas noções de várias coisas relacionadas até às ilustrações mesmo, a visualizar as coisas, minha cabeça expandiu muito, então eu amei muito fazer o curso de arquitetura. Porém, o final da faculdade foi muito sofrido. Então, depois que eu consegui concluir o TCC, eu fiquei mais ou menos um ano sem pegar em nada, sem fazer nenhum trabalho, não consegui nenhum trabalho de imediato. Mas aí, como eu passei esse primeiro um ano sem trabalhar de fato em algum escritório, em alguma coisa assim, eu comecei a estudar para fazer concursos. E eu fiquei esse um ano praticamente todo estudando e indo fazer concursos e tudo mais. Depois que passou esse um ano, mais ou menos, eu consegui um emprego no escritório. E aí eu comecei a viver mesmo a arquitetura, porque é muito diferente do que a gente vive lá na faculdade. É quase um universo à parte. O que a gente aprende na faculdade é muito pouco relacionado à vida real mesmo, do exercício da arquitetura em si. E aí, vivendo a arquitetura todo dia no escritório, eu comecei a ver que eu não teria quase liberdade artística assim nenhuma. O máximo que eu tinha no escritório que eu trabalhava era fazer alguns 3D e aí eu poderia elaborar do jeito que eu quisesse. Mas ainda não era aquilo que eu imaginava de desenvolver algo mais artístico. E o tempo foi passando, eu nesse escritório, fazendo as minhas coisinhas de escritório. Comecei a ver que eu não estava realizada, assim, na profissão, sabe? Eu não me via fazendo aquilo pelo resto da vida. Então eu comecei a buscar coisas relacionadas à arquitetura, mas que tinham uma veia mais artística. Só que sempre que eu ia me aprofundar nisso, eu via que tinha que ter uma especialização. E para eu poder me especializar nessa área, eu teria que gastar um tempo que, querendo ou não, seria para arquitetura. E nessa busca e trabalhando, e nessa busca por alguma especialização na área, eu acompanhava muito também a área de ilustração no YouTube, o pessoal que é da área da ilustração, que trabalha realmente com isso, e nisso eu conheci o Vitor, do Café com Ilustra. E eu fiquei totalmente apaixonada, vendo que viver de ilustração poderia sim ser uma realidade. Foi nesse momento que eu comecei a pensar em realmente sair do meu emprego. E aí eu comecei a me programar, juntei também um dinheiro para comprar o curso, eu comecei a já planejar para ter um dinheiro de reserva para quando eu saísse eu não ficasse totalmente na mão. Até conseguir me estabelecer para poder fazer as minhas primeiras vendas e começar a realmente viver da minha arte. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer o curso, só que
eu não conseguia me desenvolver muito, sabe, no curso, porque eu chegava do escritório, eu tava cansada, tava com a mente cansada, então eu fui me desenvolvendo no curso muito devagar. Não deu pra fazer ele todo enquanto eu juntava meu dinheiro e conseguia alcançar esse objetivo. Então, quando eu consegui juntar o dinheiro todo, eu saí do escritório sem ter terminado o curso. Mas eu não tinha problema com isso não, porque agora eu ia ter todo o tempo do mundo pra terminar o curso e pra ficar com a mente mais tranquila também e focar só nisso. Foi então que no ano passado, no dia 31, foi o meu último dia de serviço e a partir do dia 1º eu teria que estar por minha conta. E depois que isso aconteceu, eu comecei a ficar muito ansiosa, porque eu sou uma pessoa que eu quero fazer milhões de coisas. Então, o meu foco era fazer o curso e começar a fazer meu portfólio de ilustração. Mas eu comecei a ter milhões e milhões de ideias. E eu comecei a querer fazer um monte de coisa. E as minhas milhões de ideias e coisas que eu tava querendo fazer, nada tava sendo executado, porque eu juntava esses milhões de ideias, via que não executava nada, me dava ansiedade, eu travava e aí começou a virar um bolo. Aí eu falei assim, não, vamos lá, eu tenho que focar. Fiz o curso, terminei o curso e comecei a fazer o meu portfólio. Só que aí, nessa coisa de eu fazer o portfólio, criar tudo do zero e tudo mais, eu tava ficando muito... parecendo que nada que eu tava fazendo tava sendo suficiente, sabe? Eu tava muito com essa sensação. E ansiedade todo dia, todo dia. Até que, nesse interim todo, lá atrás, voltando um pouco, eu tinha comprado um curso de tufting, daquelas máquinas, sabe? Que a gente tá vendo muito agora no Instagram, de fazer tapete. Foi em 2023 isso, nem tava essa febre aí. Eu comprei esse curso de tufting. E fiquei assim apaixonada, só que as máquinas e tudo mais é muito caro, né? E na época não dava pra eu comprar. Aí eu falei assim, gente, eu tenho esse dinheiro agora pra comprar a máquina. Olhei, eu vi tava na promoção. Eu vi e falei assim, vou comprar. Comprei a máquina. E é muito satisfatório você desenhar o desenho na tela, fazer, e é muito rápido também de fazer, e você já vê a sua criação já poder pegar, assim. Então eu me apaixonei instantaneamente no tufting. E eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. Já mudei um pouco do que eu queria fazer. Deixa eu mostrar o primeiro tuft que eu fiz. A minha produção vai me dar. Fala oi, produção. Hello, galera. Minha irmã. Esse foi o primeiro que eu fiz. E depois que eu fiz ele, eu falei assim, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Esse aqui não foi criação minha, não, o desenho em si, né? Como eu sou uma pessoa muito ansiosa e, igual eu falei, eu quero fazer tudo, eu ia demorar muito se eu fosse fazer um desenho meu mesmo, pra fazer meu primeiro tuft. Então peguei uma ilustração do Pinterest e pensei assim, vai ser essa aqui mesmo. Depois eu faço as minhas próprias ilustrações pra fazer meus tapetes. E a partir disso eu comecei a pesquisar as coisas, o que precisava pra fazer, pra realmente trabalhar com isso. Comecei a comprar várias e várias coisas. E nisso começou a nascer uma proposta que eu nem imaginava, que era construir uma marca. Eu fiquei muito empolgada com isso, eu fico muito empolgada com as coisas. E aí, novamente, vem a ansiedade, vem o medo, porque é uma coisa totalmente nova que eu não imaginava fazer. Mas estava sendo uma coisa muito satisfatória também ao mesmo tempo, porque a nossa mente vai mudando, a gente vai começando a ver que tudo depende da gente, então é a gente fazendo mesmo ali para as coisas acontecerem. E comecei a fazer as minhas ilustrações para poder fazer as tapeçarias, né? E aí, nesse processo de eu começar a montar a minha marca, eu já percebi a diferença que é e a satisfação que é, porque eu tenho muito dessas coisas, tipo assim, eu não tô trabalhando não, mas na verdade é um trabalho, né? Porque toda hora vendo fornecedor, pesquisando sobre as coisas, eu tô trabalhando. E eu tô trabalhando desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou trabalhar. E, ó, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E tá sendo assim,
eu já me sinto realizada, sabe? Porque o que eu tô fazendo é uma coisa que eu amo e eu tô colocando as minhas ilustrações, eu tô colocando as minhas criações e elas estão virando algo físico já. Então isso é muito satisfatório. Então eu tô querendo fazer essa documentação de como tá sendo, mostrar várias coisas pra vocês, coisas que eu quero fazer ainda pra frente, igual eu já quero fazer um monte de coisa também. Mas foco, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então tudo que eu vou fazendo, eu quero documentar, mostrar aqui, pra também, não que eu seja uma grande inspiração, não sou inspiração não, mas pra mostrar que é possível também. E claro, né, dar uma outra contextualizada. Eu ainda moro com os meus pais, isso aí ajuda muito, eles me apoiam. Tem a minha irmã aqui que me apoia muito, beijo irmã. E tem todo esse contexto também, né? Então é algo que dava pra eu sonhar e dava pra eu executar. Só faltava eu focar e decidir também, né? O que eu queria fazer, porque eu queria fazer várias coisas. Então, voltando, tudo que eu fizer aqui eu quero documentar, até pra mim mesmo também. A gente também não pode desistir tão fácil igual eu fazia com algumas coisas que eu fazia antes. Eu começava a vir um obstáculo, eu já queria desistir. Dessa vez eu não quero desistir e eu quero levar isso pra frente e fazer com que essa comunidade dos fluffers cresça bastante. Quero muitas opiniões das coisas que eu vou mostrar aqui, curiosidades que vocês tiverem, pode perguntar aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva se é uma coisa que você quer ver, porque isso aqui, esses vídeos que eu vou postar, vai ser diários de uma artesã. Já tem várias coisas que eu já fiz, né, que tem vídeos prontos. Vou ir postando no decorrer da semana. E as ilustrações em si, igual esse desenho aqui atrás, foi um dos desenhos que eu fiz pro meu portfólio. Eu não quero abandonar totalmente essa ideia. Eu tenho muita vontade de fazer ilustração de livros, de trabalhar com empresas, fazendo ilustrações para grandes empresas. Eu ainda tenho essa vontade. Então, eu não vou descartar totalmente essa possibilidade. Mas, por enquanto, eu quero focar nas ilustrações para os tapetes, na confecção deles, e também em coisas de papelaria, que eu tô pensando. Adesivos, prints. Então vamos ver, quem sabe o meu club aí mais pra frente. Então é isso que eu queria contar pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu falei esse tempo todo e ia falar, só que eu fiquei, eu esqueci de me apresentar. Então olá, meu nome é Ana. Tchau!